Dando continuidade às nossas aulas sobre o xilema, em que nós estamos estudando os mecanismos de ascensão de água através do xilema, na aula anterior nós falamos sobre o primeiro mecanismo de ascensão, que era a pressão radicular. Isso foi assunto da nossa aula anterior. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o segundo mecanismo de ascensão de água nas plantas, que é através da teoria de Dickson. Este é o nosso foco da nossa aula de hoje. E a teoria de Dickson é conhecida como a teoria da tensão-coesão e foi proposta lá no início do século XX. E é a teoria mais aceita para explicar a ascensão de água nas plantas ao longo do dia. E o que ela pressupõe? Ela pressupõe que o xilema está sob tensão, ou seja, o xilema está submetido a uma pressão negativa, está havendo uma sucção dentro do xilema. E além disso, leva em consideração a interação das moléculas de água, conhecido como a coesão das moléculas de água. E o que é coesão? Coesão é a interação entre moléculas de mesma natureza. Então, a teoria da tensão-coesão, a teoria proposta de Dickson, leva em consideração que o xilema está submetido a uma tensão, uma pressão negativa, e que a força que vai manter a coluna de água junta vai ser a coesão. E lembrando que a força que faz com que a água se movimente em qualquer sistema é um gradiente decrescente de potencial hídrico entre as partes consideradas. Ou seja, o potencial hídrico aqui no sistema radicular tem que ser maior do que o potencial hídrico que está no caule, que tem que ser maior do que está acontecendo nas folhas, que tem que ser maior do que acontece na atmosfera. Então existe um gradiente de potencial hídrico nesse sentido. E o que a teoria de Dickson então nos propõe? Ele explica as forças que atuam sobre esse gradiente de potencial hídrico. A teoria de Dickson, então, ela explica as forças que estão acontecendo aqui na folha, que são responsáveis por gerar uma tensão que vai puxar a água desde o solo até a parte aérea, e essa água, então, ela vai ser transpirada para a atmosfera no fenômeno da transpiração que nós já vimos em aulas passadas. É isso que nós vamos entender. E existem algumas fases nessa teoria proposta por Dickson. Primeiro, que a força motriz no processo é o gradiente potencial hídrico que vai existir. Segundo, a formação de microcapilares nos espaços intercelulares na folha, e que são oriundos a partir do fenômeno da transpiração. Uma vez que surgem esses microcapilares nas folhas, surge uma força que vai puxar a coluna de água para cima. E em função da elevada coesão das moléculas de água, essa coluna não se rompe e você vai puxando toda a coluna de água para cima. E para a gente entender isso com mais propriedade, nós precisamos abrir um parênteses aqui. Nós precisamos entender a capilaridade, para que a gente possa voltar na teoria de Dickson e saber exatamente o que está acontecendo lá. E o que é capilaridade? Nós já vimos isso lá nas nossas primeiras aulas sobre a água. E que a palavra capilaridade vem de capilar, de tubos extremamente finos, como se fosse um fio de cabelo. Então são tubos extremamente finos, como acontece com o xilema. Xilema são tubos extremamente finos. Não importa se é um elemento de vaso ou se ele é um traqueídeo. São tubos extremamente finos. Portanto, eles sofrem o efeito da capilaridade. E ela surge em função de duas propriedades da água: a adesão e da tensão superficial. E o que é a adesão das moléculas de água? A adesão é a interação entre moléculas de natureza diferente. E o que é tensão superficial? Tensão superficial surge em função da resultante das pontes de hidrogênio que uma molécula de água é capaz de fazer na interface entre as moléculas de água no estado líquido e a atmosfera. A resultante é para dentro. Então, a tensão superficial faz com que as moléculas de água tenham aquele formato circular. Na dúvida, dê uma olhada na primeira aula sobre as propriedades físico-químicas da água. Então, através da tensão superficial, a gota de água tem a menor superfície específica possível. E está diretamente relacionado com o diâmetro do capilar. Aqui nessa figura do lado esquerdo, nós temos essa representação, diversos tubos com diâmetros distintos. E todos eles estão abertos à atmosfera. Então todos estão submetidos à mesma pressão atmosférica. No entanto, vocês podem ver que o tamanho da coluna é diferente. Então, quanto menor o diâmetro daquela coluna, mais aquele líquido avermelhado, que é composto principalmente por água, ele sobe.
Existe uma fórmula para isso, não vamos entrar nesse nível de detalhamento, mas que ela nos permite, em função do raio daquele capilar, determinar até que altura pode haver ascensão de água por ele. Aqui nessa figura do meio, assim como essa figura do lado direito, ela nos está mostrando a interação das moléculas de água em função da adesão. O que é adesão? É a interação entre moléculas de água de natureza diferente. Aqui nós temos uma pipeta. Quem trabalha em laboratório já viu isso, que você mede o tamanho da coluna, não pela parte superior, mas por essa base inferior aqui. Essa alteração que está acontecendo aqui, surge, essa deformação que está acontecendo aqui, surge em função da adesão das moléculas de água com a superfície de vidro. Se for de plástico, com a superfície de plástico. E aqui está mostrando uma representação disso. Então, ao invés do nível da água ficar desta forma aqui, linear, ela sofre esse abaulamento nas extremidades, por causa dessa força de adesão das moléculas de água. Isso deforma a superfície. Relembrando, quanto menor for o raio, maior vai ser o efeito da capilaridade e, portanto, mais vai ver a força que vai puxar essa coluna para cima. Quanto maior o raio, menor vai ser essa força de capilaridade. E aqui está mostrando novamente aqui a interação das moléculas de água pela força de adesão com as paredes daquela superfície. Mas eu quero mostrar isso e explicar exatamente como que a água sobe. E para isso nós vamos usar esse quadro negro. E para explicar isso em detalhes, nós vamos quebrar o processo em diversos momentos. Como se a gente estivesse fazendo um slow motion, mas bem slow mesmo. Então aqui nós temos um capilar, representado por essa tubulação branca aqui. Aqui nós temos uma superfície aquosa e colocamos ele em contato com a superfície aquosa. E lembrando que a capilaridade surge em função da adesão, que é a interação das moléculas de água com a superfície diferente dela, ou seja, interação entre moléculas de natureza diferente, e surge em função da tensão superficial, que, se a gente pudesse extrair a essência, significa que é a propriedade da água que faz com que ela tenha a menor superfície específica possível. Então vamos agora fazer o processo em slow motion. Quando eu coloquei o tubo em contato com a água, no primeiro momento que eu coloco ele em contato com a água, vai ter a interação da água com a superfície do tubo. E isso vai fazer com que haja uma deformação nas extremidades. Aqui está no plano bidimensional, mas isso acontece no plano tridimensional. Acontece no x, y e z. Então a superfície ela fica deformada em função da força de adesão. E agora o que acontece? Se nós pegarmos essa distância aqui, vou chamar de x, e agora pegarmos essa superfície formada por essa deformação das moléculas de água interagindo com a parede daquele tubo, e nós pudéssemos abrir ele de forma linear, nós poderíamos ver que ele teria algo mais ou menos assim. Se nós abríssemos isso para cá. Então a nossa superfície seria a superfície y. Qual das duas é menor, x ou y? X. X vai me dar a menor área superficial possível. Então, pela tensão superficial, que faz com que a molécula de água tenha a menor superfície específica possível, ela tende a recompor essa menor superfície específica possível. Então, o que ela faz? Ela puxa a coluna de água para cima, de tal forma a recompor a menor superfície específica possível. Então agora o meu nível da água passa para aqui. Isso é o primeiro momento. No segundo momento, o que vai acontecer? Agora a minha coluna já não está mais aqui embaixo, já está aqui em cima. O que vai acontecer? A água novamente vai interagir com as paredes por adesão, que tem natureza diferente. Quando ela deforma, ela aumenta a sua superfície específica. E neste caso, então, surge uma força que vai puxar essa coluna para cima, que vai formar essa nova superfície aqui, por causa da tensão superficial das moléculas de água, que tendem a ter a menor superfície específica possível. Quando ela vier para essa posição, ela novamente deforma, surge essa força, em função da tensão superficial, que vai puxar a coluna de água para cima, e ela vai, então, vir para esse novo nível. No próximo momento, ela deforma novamente, em função da adesão, surge a tensão superficial, puxa a coluna para cima, e ela vai, então, para o próximo nível. E assim sucessivamente. Deforma por adesão, surge a força que puxa a coluna para cima por causa da tensão superficial,
ela vai formar um novo patamar. E ela novamente deforma. Então isso aqui vai acontecer de forma indefinida? Não, não vai acontecer. Então eu tenho uma força que está puxando essa coluna para cima, que é a minha tensão superficial. Ela puxa a minha coluna para cima. Mas à medida que eu vou puxando a minha coluna para cima, vai surgindo um peso da coluna de água. Ou seja, começa a surgir o potencial gravitacional. Está relacionado com o peso daquela coluna. Então vai chegar um determinado momento em que as forças vão se equilibrar. E quando chegar esse momento de equilíbrio de forças, a coluna para de subir. Então quanto menor for o raio, mais essa coluna vai subir. Quanto maior for o raio, menos essa coluna vai subir. Exemplo clássico disso. Vocês podem ver nos testes de Covid que faz o exame de sangue, aquele rápido, faz um pequeno orifício no dedo e com um capilar se coleta o sangue. Vocês podem ver que simplesmente se encosta o capilar no sangue, ele sobe dentro do capilar e agora a pessoa vai com aquele capilar, encosta numa outra superfície e o sangue passa para essa superfície para então haver a detecção de anticorpos. Aquilo é capilaridade. E algo semelhante a isso acontece nas plantas. Agora que você já sabe o que é capilaridade, vamos continuar aqui na teoria de Dickson. Então a água ela está chegando aqui através do xilema nas folhas. E essa água, então, está vindo pelo apoplasto, ela vai continuar seguindo via apoplasto, cobrindo toda a superfície. Lógico, parte vai ser absorvida pelas células do mesofilo, células parenquimáticas vão absorver água. Mas uma boa parte dela vai ficar aqui nessa superfície, nos espaços intercelulares que existem nas folhas. Então vai ficar no apoplasto das células que fazem parte da estrutura foliar. Se nós pegarmos essa região que fizermos uma ampliação dela, nós vamos ver então a água ao redor da folha, nos espaços intercelulares. E se a gente aprofundar mais, nós vamos ver que a água está na própria parede celular, nos espaços intercelulares. Lembrando que a parede celular é como se fosse um emaranhado de tubos, de celulose, de hemicelulose, de pectatos, de cálcio, uma série de componentes que fazem parte dela. Então são várias estruturas que fazem parte dessa parede celular que está presente nas células que estão nas folhas. E o que vai acontecer então? Nessa superfície foliar aqui, interna, nós vamos ter a parede celular. E essa parede celular ela tem várias estruturas lineares e vão formar verdadeiros emaranhados, verdadeiros tubos entre si. Como fosse aquele joguinho em que você pega de palitos de várias cores que você joga e você tem que tirar um palito por vez sem mexer o outro palito. E ganha aquele que tirar a maior quantidade de palitos sem perturbar os outros. É mais ou menos igual. Então você tem aquela estrutura e se você olhar, você vai ver que existem pequenos poros formados por esse emaranhado de estruturas da parede celular. E nós vamos ter situações em que esses poros formados por esses emaranhados, eles vão estar cheios. Então nós vamos ter bastante água neles, aqui, como está representado aqui. Mas à medida que a água vai evaporando, isso aqui vai diminuindo cada vez mais. Vai diminuindo cada vez mais. Então vai formando tubos com raios cada vez menores. Esses são os microcapilares que são formados. E o que acontece nos capilares? A água ela vai sofrer o fenômeno da adesão com a parede desses capilares e vai, em função da tensão superficial, recompor a menor superfície específica possível. Então, à medida que a água vai evaporando, ela deforma a superfície e essa deformação faz com que surja a tensão superficial que puxa agora toda aquela superfície para recompor a menor área possível. E à medida que ela faz isso, então essa tensão superficial é que é responsável pela tensão, por essa pressão negativa que surge, proposta pela teoria de Dickson. E aqui está mostrando uma outra representação, como se eu tivesse um corte lateral na parede, e esses pontinhos vermelhados aqui, cada um deles seria um componente da parede celular. Então, à medida que vai havendo a evaporação da água, vão formando cada vez mais estruturas mais
delgadas cada vez menores, com raios cada vez menores. E isso vai fazendo com que surja essa tensão que vai puxar essa coluna de água aqui. Aqui está uma outra representação da mesma coisa. Nós temos a água chegando pelo xilema, essa água vai para os espaços intercelulares e pela parede celular, como está mostrado aqui, e agora vai havendo a evaporação. E à medida que vai aumentando a evaporação, vão surgindo cada vez capilares menores, então com cada vez mais forças para puxar a coluna de água. Então nesse esquema aqui, nós podemos ver nessa parte de cima que a água chega através do xilema, ela vai sofrer o fenômeno da transpiração, e quando houver a transpiração, surgem esses microcapilares aqui nessa região interna, e esses microcapilares geram a tensão, essa força negativa que puxa. Como a molécula de água ela forma ligações de tipo ponte de hidrogênio com várias outras moléculas, para ser bem preciso, cada molécula de água forma 4 pontes de hidrogênio com outras moléculas de água, embora a ligação seja fraca, como um todo, em conjunto, é uma ligação forte. E que tipo de ligação que ela faz com moléculas de mesma natureza? É chamada de coesão. Então, em função dessa coesão da molécula de água, que é uma força muito alta, pela quantidade de ligações que são formadas simultaneamente, o que vai acontecer? A água é perdida na atmosfera, gera uma sucção, né, que vai puxar. Então, uma molécula de água sai para a atmosfera, outra molécula de água repõe aquela que saiu. E essa aqui repõe, puxa que estava logo atrás dela, que 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 puxa que estava logo atrás dela. E assim sucessivamente ao longo de todo o contínuo solo, planta, atmosfera. Essa é a teoria proposta por Dickson. Essa é a teoria chamada de tensão-coesão. E é justamente esse mecanismo que é o responsável pela ascensão de água na grande maior parte das plantas ao longo do dia. Então, recapitulando, nós temos dois mecanismos de ascensão de água nas plantas. Nós temos a pressão radicular e nós temos a teoria de Dickson, ou teoria da tensão-coesão. Agora vocês já sabem o que é a pressão radicular e que momento que ela acontece e como que ela surge. E vocês agora também conhecem a teoria de Dickson, a teoria da tensão-coesão, em que momento que ela surge e quando que esse processo vai acontecer. Então esses dois mecanismos juntos são os responsáveis pela ascensão de água nas plantas em todos os ecossistemas que nós temos conhecimento. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa aula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!